Para iniciar a 32ª Conversa Literária, estou aqui com a professora Eliaba, que foi minha professora do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E hoje, essa é a segunda entrevista que eu tenho com ela. E a gente vai falar de duas temáticas. Vamos começar com o Zé Ramalho, que é o gosto musical da professora. E a outra vai ser sobre o tema da dissertação de mestrado. Antes de começar a falar de Zé Ramalho, eu escolhi o Zé Ramalho para a gente falar duas coisas. A primeira, claro, seu gosto musical, que você gosta muito das letras dele. Correto. E a outra é porque é uma memória de infância minha, porque eu comecei a ouvir Zé Ramalho. A primeira memória de infância foi eu aos 7 anos de idade. Meu pai essa venda de gosto é alugado, então ele passava Zé Ramalho naquelas fitas que hoje não sei se deve existir, com esse avanço tecnológico que hoje utiliza pendrive e outras coisas. Então ele tinha fita de Zé Ramalho. Então eu tenho essa memória de infância de ouvir na venda de meu pai. E como começou assim podemos dizer, como você iniciou seu gosto pelas letras de ouvir Zé Ramalho? Qual foi, se você tem essa memória de infância ou é uma memória da juventude que você começou a ouvir Zé Ramalho? Então, boa tarde para vocês. Estou muito feliz, né, por esse segundo momento com o Carlos, porque além de ser escritor, minha paixão por ele foi como aluno, né, para depois virar escritor. Então ele já escrevia muito bem nas minhas aulas de literatura, e eu acredito que esse paladar linguístico que Carlos tem foi muito pelas aulas de literatura que tivemos, né, no ensino médio. Mas desde que ele já escrevia na literatura infanto-juvenil, de 6º ao 9º ano. Então, eu gosto de MPB. Então, todas as pessoas que convivem comigo sabem que é um tipo de música que vai muito em encontro de tudo aquilo que eu gosto, né? De tudo que eu acredito, pelas letras. E a minha primeira relação com o Zé Ramalho, ele é nordestino, né? Meu pai é nordestino, meu pai é da Paraíba, né? Então, de João Pessoa. Então não tem como não associar Zé Ramalho a meu pai, né? Pessoa que luta, que acredita em sonhos, que faz com que os sonhos sejam concretizados e que não acredita que há limite para quem gosta de sonhar, né? Então minha primeira relação da infância é a familiar. Então, assim, embora meu pai não esteja mais comigo, eu ainda tenho uma raiz muito forte no Nordeste, né? Parte muito grande da minha família estão lá ainda. Então, quando a gente conversa, a gente sente, não só pelo sotaque, mas pelas vivências de como o Nordeste ele trabalha a questão da valorização cultural, a questão das lutas sociais, a questão de se firmar dentro da sociedade, e isso meu pai trouxe para nós. Então, a minha primeira memória com relação às letras de Zé Ramalho é infanto-afetiva. Então, um pouco parecido com né? Um pouco parecida com você. Porque meu pai, ele não tinha muito estudo, mas meu pai tinha um gosto musical muito bom. Então ele gostava de músicas, assim, ele valorizava, tanto que ele morou aqui por muitos anos e o sotaque ficou. Ele não quis perder isso, porque ele valorizava quem era e de onde ele era, né? Então, assim, a minha primeira relação com o Zé Ramalho foi a relação de regional, né? De trazer o Nordeste para Minas e não deixar que Minas só trabalhasse quem eu sou. A minha raiz do Nordeste ainda está lá. Isso quem faz muito é o Guimarães Rosa, que é mineiro. E a gente, indo para as letras, qual a letra que você citaria entre tantas? Tem algumas músicas dele que eu vou citar aqui hoje, são importantes até para meu percurso literário, né? Até pelas leituras que fiz, pelas leituras que faço quando trabalho no 3º ano do ensino médio, que trabalha muito a questão do regionalismo, né? E a primeira que eu quero falar sobre ela é Admirável Gado Novo, né? Eu entendi, porque a gente via falando que existia um livro
né, anterior a Admirado Gado Novo. Aldous Huxley. Né? Quando eu descobri a relação, a correlação, aí a gente vai ver que ele faz uma analogia, né? Ele traz uma discussão muito interessante sobre essa obra, que inclusive está comigo, né? Admirado Mundo Novo, que é o Huxley, ele que escreveu, e ele traz aqui uma perspectiva da civilização, das pessoas, da sociedade que estava ingressando no século XX. Né? Então, era um mundo novo, né? Uma expectativa de como seriam as pessoas nesse mundo novo. E aí ele traz para a gente uma discussão de que as pessoas mudam o tempo, muda a sociedade, mas as pessoas elas continuam sendo guiadas. Então que a gente precisa de um pensamento crítico. A gente precisa voltar isso para as nossas discussões em casa, para as nossas discussões no trabalho. A gente não pode só devorar. A gente tem que saber o que a gente está devorando. Tanto né? que ele inicia a música falando, vocês que fazem parte dessa massa, que passam os projetos do futuro, é tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber alguma coisa. Isso. E aí, quando eu falei, não, peraí, Zé Ramalho quis dizer alguma coisa aqui, vamos estudar isso aqui. Aí eu descobri, que aí ele faz, né, o gado, por que ele substituiu, né, o mundo por gado. Aqui ele faz uma referência, quando o Huxley faz, ele faz uma referência de pessoas, de como essas pessoas são, né, são pessoas racionais. Então são pessoas que em tese deveria ter um pensamento crítico. Então você não pode ir para a direita sem saber onde você está pisando. Você não pode ir para a esquerda sem saber onde você está pisando. E você não pode ir sem saber onde você quer chegar. Então a gente precisa ter objetivos e a gente precisa ter foco. Aí quando eu li a letra de Admirado Gado Mundo, ele fala isso. Ele fala lá das lutas, ele faz dessas lutas sociais que a gente está bem presente, bem forte. Mas o que ele coloca também em gado? O gado não é um ser pensante. Ele obedece. Ele é manipulado. Ele é manipulado, muito bem. A palavra é essa, ele é manipulado. Então essa massa, ela quer ser manipulada? Ou ela se permite ser manipulada? Então é uma discussão muito interessante. Eu acho que quem tiver a oportunidade de fazer a leitura desse livro e fazer a leitura da letra da música, Admirado Gado Novo, vai ver que ele traz isso. Por a gente ser uma massa, a gente ser parte maior dessa sociedade, a gente tem que se dar o direito de defender aquilo que a gente acha que é correto, não o que dizem para nós que é correto. E antes da gente ir para a letra Chão de Giz, você foi no show dele? Foi quando? Eu não me lembro muito o ano, acho que foi 2014. Foi em Araçuaí, lá no Planalto. Foi um show maravilhoso. Ele reproduziu tudo aquilo que a gente criou como expectativa. Ele cantou muito bem, ele trouxe todas as letras de todas as épocas. O show durou em quase 3 horas, foi animadíssimo em Araçuaí, e eu acredito assim, que quem não foi, perdeu muito, porque ter um artista com tanta representatividade, com tanta valorização do que aquilo que é popular, porque Zé Ramalho ele é uma pessoa culta demais, ele tem um vocabulário riquíssimo. Então assim, por mais que ele está ali representando através da sua voz uma canção, como se fosse um entretenimento, ele está chamando a gente também para que a gente perceba o mundo que temos, construímos no presente aquilo que desejamos e teremos o resultado disso no futuro. Então, o futuro ele só é transformado se o presente for bem conduzido. Tanto que, quando fala que as letras dele são literárias, bem muito, porque é literatura de cordel. Tem letras que você, ao cantar e ao ler, principalmente, é um cordel. É um cordel. Por exemplo, Filha do Sossego, meu treponema não é palha nem viscoso, meus gamentos se agrupam no meu som, e as querubinas meninas revêem. Meu compromisso, submisso, rebuliço, no cortiço, chame o padre Cis para me benzer. Então é muito, esse é cordelístico. Isso, tem muita sonoridade. Exatamente. Né? A palavra certa é isso. Então você não consegue ler sem ter o desejo de cantar.
Então, e a música ela é um prazer para a alma, né, gente? Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades quando a gente acha um artista bom, né? E eu tenho falado assim, às vezes a gente tem uma juventude hoje, em parte, que canta todo tipo de música. Mas às vezes a própria juventude que eu acho que não tem contato, elas nos surpreendem porque ela conhece a letra. Então ela conhece a música. Talvez não faz parte da vivência de lazer dela, mas faz parte da vivência cultural. Então a gente não pode deixar artista que traz o pensamento crítico, que faz com que a sociedade acorda, ficar lá escondido. A gente tem que trazer para as nossas rodas de conversa e nossos momentos familiares. E agora, indo para Chão de Giz, que é uma música que você gosta muito. Chão de Giz, ela traz uma relação, né, dele, né? Ele é de própria autoria, é uma história com uma moça da alta sociedade, e ela era casada, e de repente ela dispensa. Ela manda falar que não quer mais, que não deseja mais fazer parte daquela história. Aí o Chão de Giz, assim, o que é o giz? É uma brevidade. O giz ele acaba com o tempo, ele se apaga. Então ele traz nessa letra essa brevidade do amor, né? O amor proibido, né? Que nem sempre pode ser correspondido ou pode não ser tão correspondido, e de repente a pessoa investe tanto numa situação querendo que o outro retorne da mesma forma, e aí o outro não está disponível. Aí ele fala do amor do carnaval, né? Todo mundo sabe que o amor de carnaval ele é passageiro, né? Aí quando ele fala do Chão de Giz e deixa isso muito, muito presente na letra, ele fala da brevidade, do apagar. O giz não deixa marcas, né? Então ela é muito breve. Aí ele fala da questão do ir embora, amor. Tô indo embora, amor. Então, na verdade, ele está deixando a vida dela, mesmo já sabendo que ela já o deixou há muito tempo. Então, Chão de Giz, quem ainda não parou para ler a letra, eu aconselho a ler. Leia a letra, se colocando como protagonista da história. Ela traz sentimentos que talvez estejam escondidinhos aí na alma da gente. E ele fala aí do amor, ele fala do amor sem ser pejorativo, né? O amor sem aquela sofrência de uma melodia que tem a função de trazer fatos, né? E sofrer, não. Ele trata o fim de um relacionamento de uma forma bem racional, eu acho que é a palavra, né? Não precisa destruir o outro, mas você precisa entender que o seu tempo na vida daquela pessoa acabou. Então ele traz a brevidade do Chão de Giz, é isso. O giz, ele traz esse momento, são ações e são momentos, né, inconstantes, não são duradouros, e ele pode acabar a qualquer momento. Para só finalizar a parte de Zé Ramalho, porque a gente começou falando das nossas influências, que foi o meu pai, o seu pai também, começou esse gosto por Zé Ramalho. Porque ele tem um papel importante, um membro familiar muito importante, que é o avô dele. Eles têm a letra Aborrai. Isso. Aborrai, eu demorei um tempinho para entender, porque era uma música, era uma palavra diferente, né? Aí, quando eu ouvi a primeira vez o nome, eu tenho que descobrir o que está por trás disso. Eu preciso entender essa palavra nova, porque eu preciso entender se é um neologismo, se não é um neologismo, e qual a referência disso na vida dele. Aí, quando eu descobri que é junção de avô e pai, né? E a figura masculina do avô foi muito presente, foi muito importante na construção de quem ele se tornou, foi muito importante na construção da história dele, né? Nas inferências de vida, nas referências de atitude. Então é tanto que a música toda ele fala, dá para você ler a letra
e imaginar como seria o avô dele, a figura representativa do avô dele. Que aí lá ele coloca características físicas, ele coloca psicológicas. Então ele traz pra gente o avô raiz, essa memória que nós temos quando somos criados ou quando convivemos com avós. Né? Então quem não tem? Né? Quem não tem uma referência boa para dizer o seu avô? Então a avó raiz é muito, muito bom para que nós, é muito boa, né? Para que a gente valorize mais os encontros, né? E valorize mais as figuras familiares que colaboram com a formação de quem somos. E agora a temática do seu mestrado, o tema do seu mestrado? Há 15 dias eu tive a grata surpresa, né, de receber um e-mail convidando para a gente publicar a minha dissertação de mestrado, ou seja, ela vai tornar um livro. Né? Então até setembro eu tenho que dar a resposta. E qual foi a construção desse trabalho? Há muito tempo eu trabalho na educação, né, há 23 anos, comecei aos 16 anos, né, como estagiária na Escola Mariano Murta, que a gente fazia magistério, e quando um professor se ausentava, a gente que fazia magistério é que substituía esse professor. Então hoje eu tenho 23 anos de carreira no magistério, e durante esse tempo algumas coisas me incomodavam, como a falta do uso das tecnologias no contexto da sala de aula. Lembrando que tecnologia não quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa que é só computador, celular. Não, tecnologia é tudo aquilo que você utiliza para ensinar o outro, né? Para difundir seu conhecimento, para fazer com que o outro aprenda consigo. Então, as pessoas acham que a tecnologia é tudo aquilo que é brilha. Então, qual que é a nossa primeira referência de tecnologia do professor? É o giz e o apagador. É uma tecnologia. Mas isso só hoje, no século XXI, não faz o seu papel. Hoje a gente precisa de outras tecnologias. E aí a gente veio recebendo computadores e a gente não sabia o que fazer com eles. Aí de repente nós tivemos acesso à internet, que liga, né, e o mundo globalizado. Então o que a gente vai fazer nessa parte da internet? Se a sala ainda continua sendo aquele espaço com carteiras enfileiradas, a lousa na frente e o professor. Então como que a gente ia desconstruir uma coisa tão enraizada? Aí quando eu me senti incomodada, aí veio a oportunidade de fazer um mestrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e de tantos temas que poderiam ter sido discutidos, aí eu descobri que a tecnologia me encantou, me encantava mais. O que eu como professora, né, posso fazer para ajudar as pessoas que têm dificuldade a levar isso para o ambiente da sala de aula? Aí, depois de tanta pesquisa com meus colegas de trabalho, pesquisa no ambiente escolar, aí a gente criou esse texto, né? Esse texto foi construído por mim, supervisionado por uma doutora e por outra doutora, porque a gente tem uma equipe que auxilia a gente, mas não escreve pela gente, né? A gente escrever é um ato solitário, eu sempre falo isso. Às vezes a pessoa pensa que a gente chega e escreve 2 páginas com facilidade. Não. Tem dia que você vai escrever 10 páginas, tem dia que você fica no primeiro parágrafo, tem dia que você fica na primeira palavra. Né? Vai depender da sua inspiração, vai depender do seu emocional para que você consiga escrever. Aí depois, diante de tanta pesquisa, aí o texto ficou pronto, eu defendi. Então é o uso das tecnologias no contexto da sala de aula. Tanto que você, na entrevista passada, expôs, cara, com o texto? Isso. Eu estava com um livro que saiu a publicação do artigo a respeito da minha dissertação de mestrado. Aí agora eu tive um convite de uma editora para que ela torne, né,
a dissertação em um livro, eu vou aceitar. Então, provavelmente, aí até o final do ano, o meu livro já tenha sido publicado. E para mim é interessante não só pelo fato de uma obra ser escolhida para publicação, mas o que ela vai acrescentar naqueles que pararam tempo para ler. Porque tem muita ideia boa lá, tem muita coisa interessante. Eu sempre falo que laboratório de informática ele não pode ser trancado, ele tem que ser cuidado, né? O aluno tem que ter acesso. O Estado tem que dar condições do que o aluno também tenha acesso, né? Também colocar 3 alunos por um computador é impossível, porque, né, um vai fazer a pesquisa, o outro vai olhar, o outro vai desinteressar, né? Então, assim, a gente tem a tecnologia que é o computador, a gente tem as redes sociais, a gente tem as ferramentas de troca de mensagem, a gente tem a internet com um acervo muito grande de informação, né? Então tem os sites de procura. Hoje você não precisa estar com o livro em mãos para que você se torne um leitor, né? Então é isso que eu trago na minha dissertação. A gente tem as dificuldades, mas as limitações, mas elas não podem ser maiores do que aquilo que a gente tem contato. Aí eu ainda brinco na sala assim, que eu defendo a tecnologia, eu gosto, mas o livro eu ainda preciso tocar, né? Eu preciso tocar, porque o livro eu pego uma palavra nova, eu sublinho, né? Eu destaco, depois eu vou descobrir qual que é a importância daquela palavra no meu cotidiano, por que ela chamou minha atenção. Então a gente precisa desse foco. Então assim, a dissertação eu faço convite, né? Para quem não leu, leia a dissertação. Eu tenho certeza que você vai iniciar de um jeito, não vai permanecer do mesmo jeito, e ao fechar a capa do livro, na última página, você vai se sentir um pouco transformado pela leitura que fez. Eu gostaria de agradecer por ter aceito essa nossa segunda conversa. Espero para a próxima ou novos livros, ou já com o livro publicado para a gente falar sobre ele. Então, como é sempre a finalização, que é carpe diem, que é uma expressão em latim, que é aproveite o dia. Então, agradeço. Carpe diem. Carpe diem.